Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de educação física. E continuando aqui nosso assunto de esporte adaptado, a gente vai falar hoje sobre os esportes paraolímpicos ou esportes paralímpicos, que são esportes destinados a pessoas com necessidades especiais. Então esses esportes, eles acontecem de 4 em 4 anos, assim como as Olimpíadas, e eles fazem os esportes, né, nas estruturas que são realizados os Jogos Olímpicos. A primeira vez que ocorreu esses Jogos Paralímpicos foi, opa, deu uma tremidazinha aqui, foi em Roma, né, em 1960, e foi uma forma de reabilitar os soldados que tinham vindo feridos, né, que a gente já falou sobre isso, da Segunda Guerra Mundial. Então, como foi que se deu essa pesquisa, essa abordagem sobre os esportes paralímpicos? Então, ocorreu dessa forma. Lá na Alemanha, né, existia um neurologista, que era o Dr. Ludwig Guttmann, que ele era judeu. Né? E o que foi que aconteceu? O governo nazista ele expulsou esse neurologista lá da Alemanha por ele ser judeu, expulsou ele e a sua família. E ele veio a se instalar, né, na cidade da Inglaterra. E aí, daí ele foi convidado para participar, né, e ser lá um pesquisador da Universidade de Oxford, justamente para pesquisar essa reabilitação dessas pessoas que sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ele começou, né, a fazer essa pesquisa, começou a ajudar, né, essas pessoas que elas pudessem, para que elas pudessem se inserir novamente na sociedade. E ele desenvolveu várias modalidades adaptadas para essas pessoas lá em Stoke Mandeville, na Inglaterra. Né? Algumas dessas modalidades tinham o tiro com arco, tinha o dardos, né, arremesso de dardo, e tinha o bilhar e o basquetebol. Né? Então, dessas modalidades começou a surgir aí, né, os esportes adaptados, que a gente já viu, e começou a dar início aí à criação dos esportes paralímpicos. Comando aqui, né? Então, em 1960, os Jogos Olímpicos já estavam certos para ser em Roma, lá na Itália. E aí o que foi que aconteceu? Pelos esforços de Ludwig Guttmann, né, pôde também acontecer paralelamente aos Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos. Então, nessa competição que ocorreu pela primeira vez, né, para pessoas com necessidades especiais, 400 atletas participaram de 23 países. E foram feitas provas destinadas a pessoas cadeirantes. Então ocorreu aí pela primeira vez, né, esses esportes paralímpicos. E o Brasil, né? Como é que o Brasil está nesses esportes adaptados, nesses esportes paralímpicos? Né, o Brasil ele competiu pela primeira vez em 1972, lá em Hindenburg, na Alemanha, Hindenburg, na Alemanha Ocidental, quando o país enviou seus representantes para competir no atletismo, no tiro ao arco, na natação, no basquetebol. No basquetebol em cadeira de rodas, né? Desde então, ele não parou de competir, né? Depois dessa participação, ele não parou de competir nos Jogos Paralímpicos. Né? E os competidores brasileiros, eles já conquistaram aí, a partir do esporte paralímpico, 307 medalhas paralímpicas para o Brasil. Para o Brasil. 88 das quais, né, foram de ouro, 115 foram de prata e 104 foram medalhas de bronze. Né? Então isso coloca o Brasil na 23ª colocação do quadro de medalhas paralímpicos de todos os tempos. Então, são os atletas paralímpicos, né, brasileiros, mostrando aí toda a garra, né, do esporte paralímpico, do esporte adaptado brasileiro. Então, estão de parabéns. Então, essa foi nossa aulinha de hoje, falando sobre os esportes paralímpicos. Né? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco
da origem desses esportes paralímpicos, né, que são esportes destinados a pessoas com certas limitações, né? Tem pessoas com cegueira, tem pessoas com paralisia cerebral, tem pessoas que têm amputação, tem pessoas que têm mobilidade reduzida. Então, é uma forma de inserir, né, essas pessoas e mostrar que elas podem sim vencer. A inclusão é importante, a inclusão se faz necessária, né, porque todos nós somos iguais e todos nós temos os mesmos direitos, apesar de alguns, né, ter algumas limitações. Mas se a gente for pensar em deficiente, né, deficiente somos todos nós, porque cada um de nós tem a sua deficiência, né? Tem alguns que têm deficiência visual, né, não enxergam direito, tem alguns que não têm uma lateralidade bem desenvolvida. Então, se todos nós somos iguais, todos nós temos o direito de sonhar, todos nós temos o direito de competir, todos nós temos o direito de seguir em frente. Essa foi nossa aulinha de hoje. Um abraço, professor Marcílio. Tchau e até a próxima aula. Valeu!